Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Jack Brandão e estamos mais uma vez aqui no programa Gotas da Língua, no canal Imagens em Foco. Bom, hoje de modo especial vamos trabalhar sobre a questão morfológica, sobre a questão da morfologia. Prestem muita atenção porque a questão morfológica ela é muito importante já que é o primeiro passo para nós adentrarmos na sintaxe. Lembrando sempre que muitas pessoas falam e muitos professores falam também: não adianta mais estudar gramática, a gramática já perdeu, já não se usa tanto gramática como antigamente. Concordo. Até concordo com muitos colegas que falam isso, com muitas pessoas que falam isso. Só que eles esquecem um detalhe primordial. É por meio da gramática, é por meio dessa análise, desse conhecimento morfossintático, que nós adentraremos ao mundo da língua portuguesa de uma forma mais ampla e saberemos empregar, e ao saber empregar essas formulações, todas essas regras, muitas vezes nem sempre são necessárias serem decoradas, nós vamos poder não só escrever melhor, como de uma forma mais clara, compreender tudo aquilo que nós vamos ler. Não esqueçam, nós temos uma epidemia, é uma epidemia hoje de analfabetismo funcional. O que é o analfabetismo funcional? O analfabetismo funcional são aquelas pessoas que leem, elas podem pegar um livro, elas conseguem elas conseguem ler, elas conseguem declamar as palavras que ali estão. Porém, num nível mais profundo da língua, eles não conseguem compreender o básico, que é o quê? O significado daquilo que o autor está pretendendo. E eis a questão, esse é um grande problema. Então eu peço para que vocês deem um like aqui, para que vocês se inscrevam no canal, é muito importante para nós, para que nós possamos continuar traduzindo e transmitindo para vocês essas informações sempre de graça aqui no nosso canal, tá bom? Não esqueçam também de visitar a minha página pessoal www.jackbran.pro.br. Todos os slides das aulas aqui presentes estão lá. Todos os exercícios que continuam esse aprendizado estão lá. Tudo de graça também. Basta entrar, tá bom? Conto com vocês. Bom pessoal, hoje vamos explorar a morfologia da língua portuguesa. Bom, o que é afinal morfologia? Vamos prestar bem atenção. Morfologia é a parte da gramática que estuda a estrutura, a formação, a classificação das palavras, bem como suas flexões. Quanto à sua estrutura e formação, as palavras das palavras, há diferentes elementos que envolvem morfologicamente as mesmas, que são combinados para criar novas palavras ou modificar seu significado. O significado, muitas vezes, que já está existente, que já está em uso. Aqui estão os principais aspectos da estrutura e formação das palavras. Primeiro, radical. É a parte invariável e central da palavra, que contém seu significado básico. Geralmente é formado por
uma ou mais sílabas e é a parte da palavra que não pode ser separada sem que o significado se perca. Por exemplo, nós temos a palavra amor, da palavra amoroso. Eu não posso separar. Tá bom? Temos o tema, que é formado pelo radical e pela vogal temática. Bom, afixos. O que são os afixos? São elementos adicionados ao radical para formar novas palavras ou modificar o significado da palavra original. Existem dois tipos principais de afixos: os prefixos, que são aqueles afixos adicionados antes do radical. Por exemplo, desfazer, nós temos o des. Sufixos são afixos adicionados após o radical, como são em criação. Além deles, nós temos a vogal temática, presentes em algumas palavras entre o radical e o sufixo, especialmente em verbos. A vogal temática pode variar de acordo com a conjugação verbal ou gramatical da palavra. Por exemplo, cantar. Este A depois do T indica o quê? A primeira conjugação. Nós temos também as desinências, que são morfemas adicionados ao final das palavras para indicar flexões gramaticais, como flexão de número, de gênero, de pessoa, de tempo, de modo e de aspecto. Vamos prestar atenção à palavra gatos. Esse S indica o quê? Plural. Temos também vogais e consoantes de ligação, que são elementos incluídos na palavra ou nas palavras simplesmente para facilitar a pronúncia. Como, por exemplo, a palavra maresia. Nós temos mar e o sufixo zia. Nós colocamos um E para não falarmos marzia. A formação das palavras, preste atenção, elas podem se formar por composição, que envolve a combinação de dois ou mais radicais para criar uma nova palavra. No processo de composição, nós temos por justaposição ou aglutinação. Na justaposição, como o próprio nome diz, os radicais se unem sem sofrer qualquer alteração, mantendo as duas palavras, formando uma terceira palavra, muitas vezes com um significado diferente. Exemplo, guarda-chuva, surdo-mudo. E nós temos a aglutinação, em que há a união de dois ou mais termos, em que um dos radicais ou vários radicais sofrem alteração. Exemplo, planalto, nós temos plano e alto, nós temos a perda do fonema O. Nós temos pernalta, perna alta, em que o A de perna desaparece. Além desse, nós temos o processo de derivação, em que ocorre de 5 maneiras. Vamos prestar atenção, sempre com radical, sendo acrescidos de sufixos ou prefixos e sufixos, como a gente já havia visto. Vamos prestar atenção. Nós temos a derivação prefixal, quando eu incluo um prefixo à palavra primitiva. Por exemplo, infeliz, antebraço, enraizar, refazer. Nós temos a derivação sufixal, quando nós temos a inclusão do sufixo. Por exemplo, felicidade, beleza. Temos também a derivação parasintética ou parassíntese, quando tanto um prefixo quanto um sufixo são inseridos à palavra primitiva de maneira simultânea. Por exemplo, entardecer, engaiolar. Há também a derivação regressiva, quando nós temos a redução da palavra derivada por meio da retirada de uma parte da palavra primitiva. Por exemplo, nós temos a palavra beijar, que é um verbo em que se forma um substantivo beijo. Logo, nós perdemos uma parte da palavra. Nós temos também a palavra debater, que vai formar a palavra debate. Nós temos então a perda de um R. E nós temos também a derivação imprópria,
que ocorre quando há uma mudança de classe gramatical. Por exemplo, quando eu digo cantar faz bem, cantar é um verbo, só que neste caso cantar passa a ser um substantivo ou o sujeito do verbo fazer. Aí nós temos a derivação imprópria. Onomatopeia é o processo pelo qual as palavras são formadas a partir de imitações de sons naturais, como tic, tac ou miau, au au. Temos também a sigla e abreviação, que ocorre quando palavras são formadas pela junção de letras iniciais de outras palavras, como ONG, organização não governamental, ou TV, televisão. As palavras, por sua vez, organizam-se em 10 categorias que são conhecidas como classes de palavras: substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Essas classes agrupam as palavras de acordo com suas características morfológicas e sintáticas. Bom, ficamos por aqui, pessoal. A nossa aula hoje foi direta, foi objetiva, não havia muita, entre aspas, informação, apesar de ter muita informação. Eu vou querer detalhar isso nos nossos outros vídeos, parte por parte, para que fique bem claro e para que as pessoas tenham acesso direto e objetivo. Eu quero saber o que é isso, então eu vou buscar isso. Eu quero saber o que é aquilo, eu vou buscar aquilo. Tá bom? Não deixe, por favor, de dar o like, de se inscrever no canal, é muito importante para que nós consigamos continuar aqui, tá bom? Quem me conhece sabe o quanto eu sou dedicado a isso e quantas pessoas que já passaram por mim e que estão muito bem, graças a Deus. Eu acho muito importante, e graças ao seu próprio esforço, tá bom? Então não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de dar o like, de ativar o sininho de notificações e de visitar a nossa página www.jackbran.pro.br. Sigam-nos também no Instagram e no TikTok, tá bom? Vamos lá! Tchau, tchau, pessoal!